Essa é a Unisofia e vai! Vamos lá, vamos ver que bicho vai dar. Então vamos lá. Bom, vamos começar com um check-in aí? A prática, o ritual do check-in? Ritual do check-in. Vamos lá, 1, 2, 3 e valendo. Vai lá, Suricata. Bora lá, bora lá. Cara, o meu check-in, tô chegando bem animado, né? Bem na raça aí, curioso para saber o que vai emergir aí. A gente não tem muitos planos hoje. Vamos ver para onde que essa filosofada aí vai levar a gente. E tô chegando bem disposto também, com bastante energia, o corpo também com bastante disposição e, cara, vambora. Vamos ver o que vai dar aí, meu porco. Beleza. Passou a bola pro porco. Cara, eu tô fazendo esse episódio em pé. Eu tô numa raça desgraçada aqui. Tô muito feliz. Hoje deu tudo certo. Consegui fazer tudo que eu tinha planejado, então eu tô bem animadão. Episódio 0, né? Então o 0 é igual a informação que tá na minha cabeça agora, 0 coisas. Só animação e vambora. Cara, legal isso que você falou, porque sempre que a gente começa a trocar ideia e filosofar, eu sempre começo sentado e termino em pé também, andando pra lá e pra cá, porque eu já começo a dar mais energia, assim, começo a ficar animado, caralho, e fala isso, e devolve aquilo, e filosofa sobre aquilo, e eu sempre termino animado e em pé. Então, acho que eu já vou até me preparar aqui, né? Cara, então fudeu, porque eu tô em pé, eu vou terminar voando, então. Te dá asas. Vambora. Podcast te dá asas. É o podcast que tinha asas. Eu sem merchan, hein, caralho. Vambora. Vambora. Não tem ninguém pagando pra isso. Por enquanto. Ainda, né? É, cara. Vambora. Cara, vamos começar aí pelo... Até um clichê, né? Mas acho que não vai ter como fugir disso, pelo menos agora, né? O porquê, né? Por que a gente tá fazendo toda essa heresia aí, cara? Sim. O que você diria que é o seu porquê aí? Nossa, cara, é muito louco porque o meu porquê surgiu, na verdade, daquelas conversas que a gente sempre teve, né? Puta, desde 2014, 15, tendo esse tipo de conversa. Foi a frase que você falou, eu queria consumir alguma coisa que não existia, então eu tive que fazer. Ou seja, na verdade, estou fazendo, né? Então, começou tudo por aí, cara. Eu queria conversar sobre coisas não óbvias, como a gente consegue conectar essas coisas tal, e eu acredito muito no poder da conexão como uma grande resolução de problemas aí e tal. Então, esse é o meu porquê. Show, show. Na verdade, o meu porquê também é o mesmo, assim, né? O contexto é que a gente já vinha conversando aí há algum tempo, filosofando e tendo umas reflexões, assim, que a gente considerou que valia a pena registrar, que estavam sendo produtivas, se não pro mundo, pelo menos pra gente, né? Então, assim, gerando bastante reflexão um pro outro. Cara, vamos gravar isso, né? E na busca também de consumir um conteúdo fora da caixa, um conteúdo desse que a gente não encontrou em lugar nenhum, nem em inglês, né? Que geralmente tem mais conteúdo. Cara, simplesmente não existe um conteúdo desse que a gente está buscando, uma coisa muito específica e que é muito a nossa cara. Então, vamos começar a fazer isso, cara. Exatamente. Cara, que fique bem claro que eu falei no passado, na verdade, mas é no futuro, me desculpem, viu? Não é porque eu fiz, eu tô fazendo. Ou seja, eu tô buscando aquilo que eu quero. De todas essas conversas que a gente teve, eu acho que foi legal, porque você falou de gerar reflexão, porque foi assim, cara, por que deixar entre a gente se a gente pode mostrar para mais alguém que se interesse, sabe? Achei que é muito válido isso. Massa, massa. E assim, na verdade, eu acho que tem uma outra coisa também que estimulou a gente
a criar isso, e que foi, na verdade, o que estimulou a gente a começar a ter essas conversas mais viajadas, fora da caixa, de conectar coisas não óbvias, igual você falou, né? Que foi quando eu tive o contato pela primeira vez com o termo nexialismo, Opa! né? E aí aonde vira a chave, né? Onde a magia acontece, para mim, é aí, cara. Acho que é o motivo por trás de tudo isso, né? Do tanto que eu e também de você ter se identificado, né? Com esse termo, né? Acho que é legal explicar isso. Quer explicar aí um pouco de onde que vem o nexialismo? Tanto que a gente se identifica como nexialista e provavelmente outras pessoas também vão se identificar com isso. Nunca ouviram o termo, mas na hora que você contar, você fala, caralho, você salvou minha vida, eu sou isso, e me identifiquei, e quero mergulhar mais nesse mundo também. Na verdade, eu não quero fazer isso, quero fazer uma pergunta pra você, cara. Tá, vamos embora. Eu quero fazer uma pergunta. Cara, especialismo, como o termo para especialista, é o contrário de nexialismo, de nexialista? Não, no meu ponto de vista, não. Por quê? Tá. Eu vejo muito o nexialista como alguém, e aí quando a gente fala de especialista e o oposto que a gente enxerga disso hoje em dia, né, e principalmente na vida profissional, é o generalista, né? Boa. Eu enxergo o nexialista, e aí trazendo a abordagem profissional de novo, né, como um profissional ali do meio do generalista e do especialista. Acho que é legal contar a história de onde surgiu o termo nexialismo e depois voltar nessa discussão de generalismo versus especialismo versus nexialismo, né? O nexialismo é um termo que surgiu numa ficção dos anos 50, chama The Voyage of the Space Beagle, que conta uma história de uma espaçonave, um grupo de pessoas fazendo uma viagem lá para o espaço, onde eles têm lá várias loucuras, vários problemas, vários desafios, e nessa espaçonave tem lá vários especialistas, né? Então, gente especializada em tudo quanto é área que você imaginar, da química, da física, da biologia, da geologia, da astronomia, da medicina, e por aí vai. E sempre que aparecem esses pepinos para o pessoal resolver, esses problemas, nenhum desses especialistas consegue resolver esse problema sozinho. Olha que curioso, né? Os caras são tão foda, mas os problemas são muito complexos. E aí, ó, o paralelo, né? O quão atual a gente não pode trazer para isso, né? Os problemas hoje são complexos, são multidisciplinares. Exato. As coisas são interdependentes. Mas tem um cara nessa expedição que ele não é especialista em nada. E ele é o tal do nexialista. Esse cara, ele não sabe tanto de medicina quanto o especialista em medicina, ele não sabe tanto de geologia quanto o geólogo que está lá, e assim por diante, mas ele sabe o suficiente, e mais do que isso, ele é capaz de conectar essas diferentes disciplinas, diferentes áreas do conhecimento, diferentes coisas que aparentemente não têm relações, ele conecta, então ele acaba criando essas conexões não óbvias. Ele cria esses links não óbvios entre coisas que ninguém enxerga, e esse é o tal do nexialista. Ele vai lá e pumba, resolve o problema. E é esse cara que resolve os pepinos. Você vê que curioso, cara. Então, assim, acho que é muito atual. Apesar de ser uma ficção da década de 50, quanto que a gente não pode trazer de analogia para os problemas de hoje em dia, seja no mercado de trabalho, na sua vida, enfim, né? Não, cara, o legal é que você falou de conexão não óbvio, né? Isso me remete a o que é não óbvio, né? O que é óbvio, cara, que isso depende muito do ponto de vista de quem tá definindo, né? Sim, Totalmente. sim, não. Acho que é completamente subjetivo isso, né? Cara, a gente entra num campo filosófico aí absurdo, né? Porque, puta, tem coisas que são óbvias dentro de uma esfera cultural, tem coisas que são óbvias dentro da esfera universal, por exemplo, mas você tem que definir sua condição de contorno. O que eu tô falando com isso? Pô, uma coisa... Vou dar um exemplo lá do ser humano caindo do 10º andar de um prédio. Provavelmente o ser humano vai morrer, né? Então eu falo, poxa, eu não vou pular porque eu vou morrer, é óbvio que eu vou morrer. Mas se ele tivesse o poder de falar com uma formiga, sua amiguinha formiga ia falar, cara, isso pra mim não é óbvio, porque eu sou uma formiga, entendeu? Eu vou cair no chão tranquila. Então, olha lá, deu um exemplo meio maluco,
mas eu acho que retrata um pouco do o que é óbvio para um pode ser não óbvio para outro. Sim, sim. Eu acho que por ter essa subjetividade, né, na definição de óbvio, vai depender muito do contexto de cada um, da realidade de cada um. É dentro da minha bolha, eu tenho coisas que para mim são óbvias. Se a gente Exatamente. volta, por exemplo, naquele exemplo do mercado de trabalho, né? Voltar para aquela discussão do generalista versus especialista, por que o nexialista a gente fala que ele cria conexões não óbvias? Então, se ele consegue conectar algum conhecimento da geologia e aplicar no mundo da medicina, ele está usando um conhecimento da geologia que para o pessoal da medicina não é óbvio. Então, dentro da bolha da medicina, aquilo não é óbvio. E assim, vários exemplos que a gente pode aplicar. Então, só para responder aquela pergunta e também já aproveitar para falar o quanto que é subjetivo. O nexialismo É, enxerga que ele está entre as duas coisas, né? O especialismo e o generalismo. É alguém que, no meu ponto de vista, falando de mercado de trabalho, exato. não aprofunda tanto quanto um especialista. O especialista, geralmente, ele tem ali uma área que ele vai a fundo e ele sabe muito daquilo, já leu todos os livros daquilo, ele sabe conversar com propriedade, etc. Mas, geralmente, a gente que não vai generalizar, né? Se você Sim. muda de assunto, uma outra área, é uma pessoa que vai ficar um pouco perdida, não vai saber, não vai ter tanto conhecimento ali para trazer. Do outro ponto de vista, um generalista, ele vai ali saber muita coisa, mas não vai saber de nada, né? Sem tirar o mérito dos generalistas, você não vai conseguir aprofundar tanto. Você vai conseguir conversar sobre um monte de coisa, mas de uma forma superficial. Aprofundou, aí é você que vai sair fora da roda ali, porque você não tem tanto mais a agregar. O nexialista, no meu ponto de vista, ele vai um pouco mais fundo que o generalista nessas áreas e, principalmente, o diferencial tá não só em aprofundar um pouco mais em várias áreas diferentes, mas de conectar essas áreas. Exato. Então, a subjetividade do óbvio, para mim, está em sair da sua bolha, né? Dentro da sua bolha, para você existem coisas que são óbvias, né? Quer dar algum outro exemplo? Eu acho que você tem bastante exemplo aí no repertório aí que pode explicar um pouco melhor isso aí. Então, cara, eu acho que um dos exemplos mais óbvios para mim é a diferença de geração, por exemplo, ao lidar com o computador lá de 1900 e, sei lá, 1998, por exemplo. Uma criança de hoje em dia, criança de um adolescente, sei lá, de 14, 15 anos, tentando ligar um computador de 1998. Para mim é óbvio que você tem que começar lá pelo estabilizador, aí você enfia o botão na CPU, enfia o dedo no botão da CPU, né? E liga depois a tela, né? Cara, eu vi um vídeo que essas crianças tinham puta de uma dificuldade, cara, de ligar o computador. Eu fiquei, cara, isso é tão óbvio, mas é óbvio pra mim, né? Isso é um exemplo muito legal de conversar, porque é um exemplo, é uma coisa que é óbvio para uma geração, pode ser não óbvio para outra. Exemplo muito besta, né? Muito, cara, muito isso, né? Você sair da sua bolha e reconhecer que o seu óbvio, cara, isso é muito óbvio, muito, muito, muito óbvio. Mas se reconhecer que para outras bolhas, né, isso não é óbvio, né? Então, que varia com a cultura, com a classe social, econômica, com a demografia, onde você mora, a geração que você vive, a geração que você nasceu, né, e etc. É muito louco isso, né, cara? Às vezes até mesmo dentro da mesma etnia, da mesma classe econômica, social, da mesma região, da mesma geração, só que áreas do conhecimento diferentes, por exemplo, você já vai deixar de ser óbvio uma coisa para um e para outro, né? Com certeza, já esbarra, né? Outra coisa, cara, quando você falou sobre você tem que sair da sua bolha para reconhecer, olha que legal, cara, que você acabou de falar. Você tem que sair da sua bolha para reconhecer que aquilo pode ser não óbvio para alguém. Ou seja, tá aí alguma coisa, algum, sei lá, algum pré-requisito para você conseguir fazer, por exemplo, uma conexão não óbvia, né? Primeiro é reconhecer que pode ser óbvio para você, pode ser não óbvio para outro, né? Ou Sim, seja, sim. você tem que dar um passo para trás e observar, né? De uma forma, assim, de uma forma eu acho que mais uma observação mais ativa, né? Você escutar mais o cara, ter uma escuta mais ativa, você escutar de verdade mesmo, não escutar e continuar com seus ruídos cerebrais, entendeu? E tentar achar uma resposta
antes do cara terminar, ou da pessoa terminar de falar, né? Cara, legal. Então, assim, pelo que eu estou entendendo, aí você está me falando que a escuta ativa é um dos pré-requisitos para a gente começar a criar essas tais conexões não óbvias, né? O que você enxerga aí que Exato. são outros pré-requisitos? Você falou sobre a escuta ativa, o que você enxerga hoje? Cara, eu gostei desse papo de conexão não óbvia, entendi que o óbvio e não óbvio é subjetivo, mas eu não sei como começar a fazer esse tipo de conexão. O que você Exato. sugeriria para essa pessoa? Tá, eu partiria lá para a origem, né, do que você falou sobre a definição de nexialista. É um cara que tem, uma das palavras legais que você falou foi input, ou seja, para mim, né, porco, isso é um pré-requisito, o input. Não adianta nada você querer fazer conexões não óbvias e não ter pelo menos um conhecimento no assunto. Não tem como você conectar o exemplo que você deu, a medicina com geologia, se você, naquele campo, naquele problema de medicina, por exemplo, você não souber o suficiente. Concorda comigo? Tá, você precisa ter um repertório mínimo dentro daquela área para trazer alguma coisa e conectar com aquela área, certo? Esse, para mim, é o primeiro pré-requisito. Primeiro, mas não o mais importante. Para mim, um dos mais importantes é a escutativa mesmo. Porque, vamos lá, vamos começar do começo. Vamos começar da origem, né? Poxa, a gente vai falando as coisas e não percebe a origem da palavra, por exemplo, o que que ela significa e tal. A própria definição de conexão, você não consegue fazer uma conexão singular, por exemplo. Certo? Tipo, para conectar você precisa de dois ou mais elementos. Começa por aí, né? Certo. Então, para você fazer essa conexão, falando em conexão, né, entre seres humanos, por exemplo, poxa, está resolvendo um problema que é humano, você precisa, por exemplo, conversar com outro ser humano. Você precisa ouvir, né, o problema em si. Eu acho que o diferencial do nexialista é fazer esse tipo de conexão. Então você precisa, como os problemas que o nexialista entra são problemas mais complexos, se forem problemas de especialismo, não vai precisar de um nexialista, por exemplo. Mas se tem um problema complexo, tem mais seres humanos interagindo, e o nexialista ele faz esse tipo de conexão entre duas áreas diferentes, e ele precisa ter essa escutativa para quê? Para acontecer o que acontece com a gente, por exemplo. Eu tô te ouvindo, e aí o que acontece? Eu não sei o que acontece, na verdade, que surge alguma coisa do que você está falando, ou seja, parece que vem, por exemplo, do futuro e vem para o presente, entendeu? Eu não sei explicar muito bem isso que acontece, mas é meio que um sentimento junto com uma intuição, cara, que mas eu tenho que, para acontecer isso, eu observei de todas as conversas que a gente teve, eu tenho isso quando eu te escuto ativamente. Ou seja, eu desligo todo o meu sistema de resposta e eu só te escuto. Só te escuto, vou absorvendo tudo que você está falando. E aí vem alguma coisa, cara. E aí dessa coisa a gente vai construindo, entendeu? Eu acho que o legal é você conseguir construir outra coisa com, por exemplo, são ou áreas diferentes, ou pessoas diferentes, né? Fazendo esse tipo de conexão, entendeu? Não sei se eu fui muito claro. Claro, não. Legal, assim. Pelo que eu entendi, então, assim, vem emergindo do futuro mesmo, né? Como a própria teoria U diz, e a gente pode depois fazer aí episódio só para falar disso, mas de não aprender com o passado, mas de aprender com o futuro que está emergindo, né? Então, você falou muito da escutativa. Exato. Deixa vir, vamos observar, vamos escutar, não vamos agir. Vamos deixar vir, vamos absorver. Absorve E a, primeiro. deixa a intuição agir, e aí uma hora aquilo vai emergir, vai vir na hora certa, né? E talvez se a gente trouxer lá pro exemplo do nexialista lá na espaçonave, aquele cara ele não tinha resposta para o problema complexo, mas talvez ele sentasse por alguns minutos e ouvisse pessoa especialista em medicina,
ouvi se a pessoa é especialista em geologia, e aí ela falou, opa, tem coisa aqui, e aí aquilo emergiu, a solução para um problema específico emergiu ali daquela escutativa dela, né? Talvez um exemplo É- bobo, né? não, um ótimo exemplo, cara. Um ótimo exemplo. Acho que conecta tudo que a gente falou. Sobre os possíveis pré-requisitos, né? Falou da intuição, que eu acho que vem um pouco, cara, desse futuro que emerge, sabe? Porque o que é a intuição se não um sentimento que você tem, que a causa vem do futuro, né? A intuição, ela é uma causalidade futurista, por exemplo. Acontece a coisa porque você sentiu aquilo. Ou seja, a causa para ter acontecido é você ter sentido um possível futuro e ter deixado ele emergir, por exemplo. Entendeu? Então a causa, olha que louco, a causa está no futuro. Isso é bem maluco, cara. Aí acho que começa a heresia da conversa mesmo, né? Exato, agora vai. Você aprender com o futuro, você sentir o futuro para agir no presente. É maluco, né? É maluco, porque, por exemplo, se você fala de causalidade, o que vem à minha cabeça é tudo passado para o presente, né? Por exemplo, se eu chutar aqui a porta, cara, vai doer o meu pé, com certeza, se eu chutar forte. Ou seja, a causa de eu ter chutado a porta é o que está fazendo meu pé doer agora. Ou seja, a causa veio do passado. Uma causa que vem do futuro. Puta, fico doido, Isso é velho. muito louco, né? E como treinar isso, né? E é o que eu tô pensando agora, assim, né? Beleza. Muito legal o discurso aí de vocês, né? Tem gente lá se perguntando. Pô, esse negócio de causa vindo do futuro, de aprender com o futuro, deixar emergir, deixa a intuição agir, fazer o papel dela. Mas como que eu exercito tudo isso, né? Porque eu quero chegar lá na conexão não óbvia, né? Isso aí, Exato. segundo você, é um pré-requisito para hoje começar a criar conexões não óbvias, né? E a gente Exatamente. começa a pensar no processo. O que eu preciso fazer para começar a deixar a intuição chegar? O que eu preciso fazer para começar a escutar mais ativamente? E aí, cara, eu começo a pensar que, na verdade, esse processo em si, e eu não sei o que você acha disso, é mais Beleza. importante do que a conexão lá no final em si, né? Esse treino é muito mais importante do que o resultado final. O caminho, se disse, né? O O caminho ca... é mais importante do que a chegada, né? Esse treino, a conexão que você vai chegar lá agora, juntando a geologia com a medicina, às vezes pode ser que não resolva problema nenhum do agora, né? Não sei, de repente você faz uma conexão não óbvia, mas que não tem um valor. Mas esse processo tem valor, porque ele pode ser replicado e na hora certa a intuição vai agir e você vai conseguir resolver um problema na hora que for preciso, por exemplo. Né? Então, Exatamente. me parece que a jornada tem muito mais valor do que a linha de chegada lá no final. Cara, perfeito. Pra mim também, por quê, cara? Eu acho que o exercício por exemplo, vamos supor, eu quero virar um especialista. Acho que o exercício em si de você tentar fazer essas conexões é esse caminho, entendeu? Você se torna cada vez mais nexialista ao ponto que você vai percebendo e vai juntando, por exemplo, como a gente falou, a conexão não tem como ser feita singularmente, né? Você não consegue fazer ela você e você mesmo. Então Certo. você precisa de mais um elemento ou mais uma pessoa. E eu coloco ainda mais um ponto, cara. Eu acho que com quem você está andando, às vezes é até melhor do que o caminho que você está percorrendo. Tem coisa aí, hein? Porque o que acontece? Ó, vamos lá. Óbvio, Tem coisa aí. falar do caminho é genial, cara, porque é óbvio que esse caminho também ele não pode estar em desacordo com teus valores, por exemplo, eu acho. Bom, vamos supor eu e você, que já teve empresa de energia solar, a gente, poxa, não é que é contra todo o mercado de petróleo, mas a gente acredita que no mundo muito menos dependente de fonte fóssil do que é hoje, por exemplo. Tem como a gente seguir no caminho junto a favor disso, né? A favor do mundo fóssil. Não teria possível. Acho que tem ali um mínimo, alguns caminhos que são
proibidos segundo os seus valores, né? Exato, eu acho que o valor em si é uma coisa importante quando você vai escolher o caminho. Mas não ferindo esse valor, eu às vezes acho que com quem você está trilhando esse caminho, às vezes é mais importante do que o próprio caminho, cara. Por exemplo, lembra da conversa que a gente teve, que chegamos, conectamos Exergia com, com cultura oriental e com super-herói, por exemplo. Porra, o que que a conexão de cultura oriental com super-herói e com exergia foi importante pra mim? Cara, falar a real, a conexão em si, bosta nenhuma. Porra nenhuma. Não, mas ter percorrido o caminho com você até chegar nessa conclusão foi um bagulho muito louco. Que aí eu fiquei, sei lá quantas horas depois acordado, sabe? Pensando nisso, falei, cacete, que da hora, sabe? A gente ter essa. É tipo um ping-pong que ninguém erra, entendeu? Ou se erra, a gente pega de novo a bolinha e sai jogando de novo. Não tem essa de ponto, entendeu? Então vai jogando a bola para um lado, vai jogando a bola para o outro e tal. A bolinha de ping-pong vai indo, cara. E cada vez mais rápido o bagulho. Cara, que loucura. Aí vai Que vai loucura. jogando a bolinha um pro outro e tal, e a gente chega no resultado. Ah, poxa, às vezes chega, às vezes não chega, mas eu acho que vale deixar bem pulsante, assim, que eu acho que não é o importante no caminho de se tornar um nexialista, por exemplo. E às vezes, cara, vou te falar outra coisa. Eu acho que não tem esse ponto de virada de, puta, eu sou nexialista agora. Ah, não, agora posso me considerar um nexialista, entendeu? Eu acho que eu acho que isso é tipo um jogo infinito, entendeu? Não tem como você alcançar, Concordo. entendeu? Porque, cara, o nexialista em si, na hora que você fala de os problemas da natureza, os problemas que a gente quer resolver, puta, problema de aquecimento global, puta, são problemas que são hiperobjetos, sabe? São grandes demais, massivos demais, são multidisciplinares demais, entendeu? E quanto mais a gente se torna multidisciplinar, mais consegue fazer essas conexões, mais hábil a gente está de resolver esse tipo de problema. E eu acho que mais a gente pensa que a gente vai se afastando da. Eu vou falar um negócio totalmente herege agora, mas eu acho que quanto mais inicialista você mais para a origem você se torna. Entendeu? Olha só. Mais para a origem você torna, mais, entendeu? Mais percebedor das coisas ao seu redor você torna. Mais escutador você torna. Entendeu? Mais observador você torna. Cara, é absurdo, porque aí sim, eu acho que vai. Putz, você pode falar tanto da parte profissional, mas eu falo muito mais da parte humana, sabe? Da gente ter esse sentimento de, puta, de estar com o corpo preenchido. Fala, puta, olha que loucura, porque eu tô aqui, eu acho que, cara, nossa, essa conversa pode ir tão longe quanto se queira, né? Eu acho que outro pré-requisito é você se manter no presente. Aí tem coisa, cara. Coisa, não tem? Então, olha como a gente conecta, né? O nexialista, eu vou começar de trás para frente aí de tudo que você falou, Vamos né? lá. Então, o nexialista, pelo que está emergindo aqui dessa conversa, né? Aqui também está emergindo do futuro, aqui a conversa surgindo aqui organicamente essa reflexão. O nexialista, ele não é assim simplesmente uma atitude profissional, vamos colocar dessa forma, de ser especialista num assunto ou ser mais generalista. E existem cargos, profissões e áreas para os dois, não existe melhor ou pior, na minha opinião. Eu também não. Eu acho que eles se complementam. Mas o nexialista, ele também complementa esses dois, mas eu acho que ele extrapola para um estilo de vida, né? Como você disse, a pessoa vai se tornar mais observadora, então ela vai começar a buscar, mesmo que inconsciente, essas conexões. E aí no dia a dia você começa a perceber mais interdependência entre as coisas, né? Perfeito. E se você está caminhando ao lado de pessoas que também estão percebendo essa interdependência, você joga o ping-pong que você falou, para lá e para cá, e de repente eu jogo alguma coisa aqui que tá verde, você devolve mais ou menos, quando eu vejo, devolvi já maduro, porque a gente está nesse vai e volta e as conexões vão sendo formadas na troca. Por isso a importância do com quem. Enquanto você veio falando do com quem ser mais importante do que o próprio caminho, desde que seja um caminho que não fira os seus valores, eu fui imaginando mesmo, assim, uma cena, né? Uma trilha
E aí tem lá caminhos que são proibidos, esses caminhos aqui, os meus valores não permitem que eu entre. Todos esses outros aqui que eu tenho vontade de fazer parte, eu posso entrar em qualquer um deles, porque não é que o caminho é mais importante do que a linha de chegada, mas mais do que isso, qualquer caminho agora serve, desde que eu esteja acompanhado da pessoa certa. E se essa Exatamente. pessoa certa também tiver o estilo de vida, o olhar nexialista, então a gente passa a viver em nexialismo. Nossa, perfeito, cara. Que loucura, cara. Muito Olha louco. para onde chegou, Olha que né? louco. Se a gente tivesse programado, né, essa reflexão, ela provavelmente não ia surgir, porque as conexões no óbvio, elas precisam emergir do futuro, né? Então, isso precisa ser fluido mesmo, assim, né? Não é. Precisa ter, talvez, um script mínimo, igual você disse, né? Um conhecimento mínimo, um script mínimo, e o resto que seja fluido, né? Não, sim, cara. Eu acho que às vezes a preocupação com, puxa, o que que eu tenho que falar, o que que eu tenho que fazer, sabe? Às vezes o preconceito mesmo com input, né? Você tem o preconceito, por exemplo, puxa, e tantas pessoas já me chegaram pra mim e falaram, puta, ô porco, eu não sou bom em matemática, cara. Pô, quem te disse isso, velho? Ah, eu não consigo falar, cara. Isso aí que você vem com um bloqueio ali de sei lá quantos anos atrás, sabe? Então, às vezes tem esse tipo de preconceito com o próprio input. E às vezes você conversar com outras pessoas, você ter um lugar onde você consiga treinar essa escutativa ou ter pessoas nexialistas que você possa conversar, sabe? Com certeza, cara. Eu acho que a intenção aqui também não é nem assim fazer parecer fácil, que assim a gente é capaz de aprender qualquer coisa de qualquer área e conectar todas as áreas possíveis do mundo e se tornar aí um super cérebro, né? Não é nem isso, mas que também isso não seja usado de desculpa para eu não mergulhar em oceanos aí que eu não conheço, Exato. né? Eu não sei nada sobre medicina, mas eu sou um geólogo, vamos supor. Então, pô, pode ser que eu realmente nunca seja especialista em medicina, mas isso também não me impede de aprender uma coisa ou outra e trazer um aprendizado para a minha área, dessa área, porque provavelmente não tem geólogo nenhum ou muito poucos que sabem de medicina. Então, as conexões aqui elas vão ser não óbvias dentro da minha bolha da geologia, né? Não, E perfeito, se eu ótimo. tenho alguém da medicina para conversar, que quer aprender alguma coisa sobre a geologia, então, e esses aqui são exemplos muito aleatórios e hipotéticos, mas volta no com quem, né? Se eu tenho alguém para trocar, o quanto que não facilita eu criar essas conexões, né? Igual você disse, uma conexão ela precisa de dois elementos ou mais, né? Sejam duas pessoas, duas ideias, uma pessoa, uma ideia, né? Dois elementos para criar uma conexão. Exato. Cara, e aí eu começo a enxergar, como a gente está falando muito desse com quem, um movimento aqui sendo criado mesmo, né? E que a gente consiga ajudar a acender um pouco dessa faísca de criar um movimento nexialista mesmo, né? Às vezes tem pessoas aí que já tem esse perfil nexialista ali dentro dela, mas ela não reconheceu isso ainda, né? Exato, cara. Então, quando você mostra esse conceito, mostra esse olhar para a pessoa, você fala, obrigado, você salvou minha vida. Mas não tem nenhum orgulho também da gente falar, eu fui a pessoa que apresentei isso para você. Não, foi você que se autodescobriu, auto-investigou aí, né? É, Mas acho que esse movimento de nexialismo, acho que é também uma missão aí que a gente pode começar a ajudar a construir aqui também com esse podcast, com esse conteúdo que a gente está colocando aqui, né? Levar essa consciência para as pessoas. sim, cara, eu acho perfeito isso porque eu acho que a potencialização, ela, sei lá, que nem você falou, é hipotético, eu vou ser também um pouco geral nas coisas aqui, né? Primeiro episódio e tal, episódio zero, na real. Mas eu acho que o poder é exponencial, sabe? Quando você tá em contato com outra pessoa, que ela seja também, que você consiga trocar esse tipo de experiência e se um dos pré-requisitos é escutativa, como é que você vai fazer sozinho, né? Levando em conta que um dos pré-requisitos é isso, né? E que você falou, por exemplo, puxa, às vezes a pessoa, ela é nexialista já e ela não sabe, então ela precisa de alguma coisa para despertar essa consciência. Puta, cara, que da hora. Que da hora. Da hora Eu acho que, demais. assim, eu ficaria
realizado de ver esse episódio aí indo pro ar e ouvir pessoas que consumiram esse conteúdo, chegaram aqui até o final, se identificaram com o termo nexialista, falando assim: eu sou nexialista, ou então eu quero ser nexialista. Hoje eu tenho um perfil muito, muito especialista e eu já queria buscar aí, me abrir para outras áreas, mas eu também não me contenho em só ficar na superfície, aquela coisa do profissional T, que falam muito, né? O profissional T, ele é muito especialista em uma coisa e muito superficial em outras, mas às vezes não necessariamente essas coisas em que ele é superficial se conectam entre si e nem se conectam com aquilo que ele aprofunda, né? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Então, eu acho que eu ficaria realizado em ouvir essas pessoas chegando até a gente falando: eu quero fazer parte desse movimento, dessa comunidade nexialista que pode estar nascendo aqui. Exato. Olha o bagulho que veio que emergiu aqui, cara. Eu não quero ser mais um profissional T. Eu quero ser um profissional W. Ah, porra, W, cara. É o W, né? Porque, pô, W na verdade são dois U's conectados, né? Ou seja, eu quero ser um profissional que consiga conectar dois U's. Aí, cara, aí você pode fazer conexão com teoria U também. Aí isso pode. Olha só. Então, Ou duas pessoas, né? You e a outra fala you para você também, aí são duas pessoas. Ou W porque ele vai e volta e ele continua, ele vai para cima e para baixo, tem a superfície e tem a profundidade. Exatamente, cara. Olha que loucura, cara. Profissional W, nascendo aí a definição. Não sei se já existia também, de repente você não sabe nem o que tem hoje em dia, pode ser que o nego já tenha inventado isso. Com certeza. Mas talvez não com esse olhar, né? Exato, cara. Eu estou sendo 100% sincero aqui, eu não googlei isso, não, sei lá, veio na minha cabeça. Porque tem o profissional T, né? O profissional U, que ele tem camadas, né? Então, poxa, tem camadas que ele é o mais superficial, mas é um cara que ele é mais aprofundado. Não é que nem um T, né, cara? Que o T tem bastante coisa que é ali superficial e uma coisa só na reta ali que é bem aprofundada. Pois é, cara. E agora vamos questionar tudo. Por que o profissional, o perfil do profissional precisa ser uma letra do nosso alfabeto? De repente a gente pode se inspirar em outros alfabetos, ou em nenhum alfabeto, um desenho profissional, qualquer coisa. Com certeza. E por que profissional, né, cara? Por que a gente tem essa porra de ficar se botando na caixa do profissionalismo, que nem a gente tava conversando. Isso a gente fala, acho que até antes de 2015, cara. De que, porra, mano, preciso pegar minha vida profissional, falar em vida profissional, em vida, né, social, em vida. Cara, é vida, porra. Eu acho que isso renderia um episódio só pra falar disso, cara. Só de falar de vida pessoal, vida profissional, se mistura, se não mistura, o papel do nexialista nessa mistureba. Ou nessa quebra, né, de ficar separando as coisas e tal. Por que falar de nexialismo só na vida profissional, né? Se o nexialismo a gente faz conexão não óbvia na nossa vida o tempo inteiro, enxerga interdependência o tempo inteiro. Exatamente, eu acho que tá aí a coisa, cara. Daí tem coisa que, puta, remete a tudo que a gente falou de observar, sabe? Pra você observar essas coisas acontecendo. Acho que tem coisa aí. Que loucura, cara. Loucura demais. Eu tô batendo asa aqui. Pra quem começou em pé, para quem começou sentado, tá saindo em pé. Para quem começou em pé, já deve estar aí a uns 3 mil metros de altura nessa hora. Só ali, voando em velocidade de cruzeiro. Olha só, cara. Quanta coisa emergiu aqui que não era programado. Eu com quem, a comunidade, o movimento nexialista, a intuição. Exatamente. A causalidade futura. Exato, cara. Quanta heresia também, né? Que às vezes é até difícil de digerir isso. Às vezes surge, às vezes eu nem concordo, cara, isso é legal. Eu vi no quarteto lá do Murilo Gun, com o Dante, com o Renan, com a Tânia. Eu não necessariamente concordo com tudo que eu falo. E eu extrapolo isso para tudo que eu penso e tudo que eu escrevo também. Entendeu? Porque às vezes emerge, cara, eu não sei o porquê, eu não preciso perguntar. Às vezes eu não concordo porque eu não entendo, entendeu? Então, pô, veio esse negócio do W, aí eu falei e pronto, cara. Eu acho que
A gente não pode ter papas na língua, a gente tem que deixar, né? Não pode, a gente restringe muitas vezes, né? Sendo muito geral, mas a gente restringe muito. Eu acho que a partir do momento que a gente tira essas restrições mentais, eu falo, puxa, eu não posso ter mais esse jeito crianção que eu tenho, tal, eu tenho que ser profissional, eu tenho não sei o quê. Não, cara, deixa fluir aqui, vamos falar merda, vamos falar palavrão também, não tem problema. Eu acho que tá nisso também, cara, da gente pegar essas pessoas, voltando ao que você falou de movimento, pegar essas pessoas que, poxa, vieram até aqui, escutaram o que a gente falou, né, não que a gente seja, poxa, nossa, grandes autoridades e tal, mas, poxa, fez sentido o que os caras falaram. Que dois mamíferos falaram, um porco e um suricato conversando. Pô, fez sentido, cara, que os caras falaram. Poxa, se houvesse algum tipo de movimento desse, eu participaria. Mas, poxa, e por que não fazer um negócio desse, né? Por que não começar esse tipo de movimento? Cara, show, hein? E aí quando você fala, eu não necessariamente concordo com tudo aquilo que eu falo. Nada mais é, no meu olhar aqui, que abrir espaço para desaprender e reaprender. E o que é desaprender e reaprender, pelo menos do ponto de vista ali das sinapses? É criar outra conexão. Opa, parece ter uma conexão mais forte, eu vou me desapegar dessa conexão e vou criar uma outra conexão aqui, vou romper esse elo. Parece que tem um elo mais bacana aqui, que agora é mais atual, que resolve os meus problemas de agora ou os meus problemas do futuro, e eu vou criar uma nova conexão ou novas conexões. Exato, aí a conexão no passado eu dou um grande tchau Tchau. e E a benção, cara. partir de agora eu tô fazendo novas conexões, cara. Exato. Olha que loucura. E eu vou. Puxa, legal que aí veio outra coisa aqui. Cara, eu não me defino pelo aquilo que eu já fiz, certo? Eu posso chegar, tudo que eu fiz, poxa, tô falando de conexões, e a gente está falando sobre. Agora você falou sobre sinapse, certo? Mas e as conexões que a gente tem, por exemplo, com o passado? Fala, nossa, cara, isso, dos teus pensamentos também, do teu conhecimento, de tudo. Mas, puxa, a gente se apega às vezes, né? Poxa, eu acho que o neurônio se apega também, cara. Ele se apega àquela conexão, sabe? Ele fala, agora essa é a verdade absoluta. Aí pra você Exato. convencer o bichinho de que não é, né? Aham. E isso nada mais é do que a expressão do que você tem, por exemplo, do apego que você tem pelo passado, do apego que você tem pela sua profissão, pelo que você se define ser. Por exemplo, eu fiz engenharia mecânica. Eu não sou engenheiro, cara. Eu não sou engenheiro. Eu estive engenheiro um tempo e hoje eu não sou engenheiro, porque isso é só um papel ali que fala que eu posso fazer algumas coisas. Mas eu não sou. Olha que curioso, Eu cara. não sou esse cara. Tipo, eu não me defino por uma profissão. Olha Entende? que curioso. Então a gente está criando aqui uma nova forma, ou se não é nova, pelo menos é mais curiosa, de se definir, que não é mais pelo que você faz hoje ou que você já fez no passado, mas talvez pelo que vem emergindo de você no futuro. Exato. E é uma forma talvez legal de se definir, seja falando sobre a sua visão de mundo. Exato. Quem é o porco? O porco é um cara que acredita nisso. Então, talvez esteja definindo aí uma visão de futuro sua, né? Então, não é o porco do passado, não é o porco do presente, mas é o porco que está emergindo aí desse futuro. Exato, cara. E eu não tenho apego por ele, porque se você se apega, por exemplo, é uma causa lá do futuro, né, que você quer trazer, você quer ter uma consequência no presente. Eu tô focando nisso. E aí eu acabo, o meu foco, ele pega nisso e ele meio que desconsidera as outras bilhões de coisas que eu poderia ser, entendeu? Então por isso que eu não tenho, por isso que o legal de não ter apego ao seu eu do futuro é você poder mudar sem ressentimento, certo? Por exemplo, você... Olha só, cara. Cara, isso é legal, porque você pode experimentar esse eu do futuro, não gostar e voltar para o presente e deixar emergir um novo eu do futuro. Talvez por isso que seja legal. Isso é uma coisa que eu aprendi lá com o grande Peter, na aula de mega tendências do MBI, né? De sempre falar de futuro no plural.
Não existe futuro, existe futuros. Quem é que escreveu o futuro? O futuro não existe. Esse lugar futuro, ele simplesmente não existe. O que existe são possibilidades, a gente pode trazer isso para um lado da arte, mas também da ciência, da estatística, né? A chance desse futuro acontecer é essa. Ou na arte seria imaginar esse futuro, eu gostaria, esse futuro seria legal, mas não existe um futuro, né? Então, quando você fala de futuro no plural, você abre espaço, você se permite olhar para esses múltiplos futuros, experimentar um ou outro, e não é esse, ou sim é esse, e eu vou conectar futuros. De repente, eu quero conectar um pouco merda, desse futuro com filha da aquele outro puta. futuro. Caralho, cara. Nossa, E olha só, né? agora eu tô lá na ionosfera, cara. Olha A só. gente conecta essa ponta de, poxa, de eu não mais me definir, então você falou em conexões, eu posso fazer conexões no futuro em si, né? E o que a porra do nexialista faz, cara? Qual é o diferencial? Se não a conexão? Eu já não É preciso, isso. não preciso ter o peso da definição da profissão em si. E se alguém me perguntar, por exemplo, o que você é hoje em dia, Cara, eu sou um nexialista, cara. Eu tô tentando aí ser mais nexialista a cada dia. E eu tô tentando também conectar os meus futuros, por exemplo. Nossa, olha como esse discurso é legal, cara. Eu estou em busca de conectar os meus diferentes futuros. Nossa, isso é uma heresia bem grande, cara. Que é isso, velho? Eu acho que cara, fecha a conta assim redondo aqui, cara. Pra mim, na verdade, abre brecha para mais 7 episódios seguidos aqui até 3 da manhã, né? Mas acho que Vai, né, velho? para introdução aqui, cara, eu acho que fecha perfeito desse jeito aí, como você disse, o nexialista busca conectar os seus diferentes futuros. Acho que essa é uma definição ótima aí. E baita provocação que a gente deixa no ar aí agora, né? Exato. Por que eu tenho que me definir uma profissão, né? Cara, show de bola, cara. Pô, A cara. gente falou de tanta coisa hoje aí, mas eu acho que para mim essa reflexão final que fica é o movimento nexialista, né? Então, pensar no nexialista como eu e como o eu que faço parte de um todo. Para mim é isso, né? Exato. Então, o eu, estou buscando me tornar nexialista cada dia, um pouco mais, conectar aí os meus diferentes futuros e fazer parte desse movimento, olhar para o lado e buscar ou transformar pessoas em nexialistas do meu lado para potencializar, né? Igual você disse, o poder da potência, o poder da comunidade. Exatamente, cara. E até tiraria aí a palavra para fechar movimento e colocaria organismo, cara. Organismo. Então a gente está criando hoje, episódio 0, o organismo nexialista. Olha só. Esse organismo é composto de pessoas, né? De outros organismos. Né? Exatamente. É uma conexão de conexões. Então, assim, né? Pronto, né? Que loucura. Inception aqui, Inception. né? E aí a gente termina com essa aí. Tal! Com essa provocação. Nossa. Por mim, contempladíssimo, cara. Não, puta que pariu. Eu já falei já em qual parte da... A gente termina esse episódio aí com ambos aí na ionosfera. Pronto. Tá os dois na ionosfera. Excelente. Cara, é isso aí, meu suricato. Valeu. Nossa, cara. Tamo junto aí desde sei lá quando. Perfeito. Belezura? É nóis, então. É nóis, cara. Valeu, meu porco. Junto. Falou, meu suricato. Falou. Falou. 6 million ways to die.